Andrade, Mal Selvagem, do escritor Lira Neto, que integra a programação das conferências avançadas promovidas pelo Colégio de Estudos Avançados da UFC. E para compor a mesa, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Custódio Luiz Silva de Almeida. O senhor diretor do Colégio de Estudos Avançados e professor emérito da UFC, professor Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno. E o escritor e biógrafo, o senhor Lira Neto. Os componentes da mesa podem sentar-se. Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças na plateia do pró-reitor de Cultura da UFC, professor Sandro Tomás Gouveia, da senhora vice-diretora do Colégio de Estudos Avançados, professora Maria Aparecida de Paiva, do presidente da Comissão de Direitos Humanos da UFC, professor Rafael dos Santos da Silva, e o presidente do Conselho Superior da Academia Cearense de Direito, senhor Jadson Cruz, e representando a TV Ceará, o senhor Ricardo Guilherme. Com a palavra, o diretor do Colégio de Estudos Avançados, professor Tarcísio Pequeno. Boa noite. Quero saudar aqui o nosso querido reitor, Custódio, que está de férias, embora não aparente, mas é assim mesmo. E, com muito prazer, quero saudar meu amigo de algumas datas, algumas aventuras e algumas juventudes, já para trás, no meu caso, já há longos tempos idos, Lira Neto, que pela primeira vez, agora, nessa versão do colégio, vem aqui, né, nos prestigiar com sua palavra e lançando uma biografia, mas é a primeira vez de várias outras ocasiões e várias outras das muitas biografias que ainda virão. Bom, essa é mais uma promoção do Colégio de Estudos Avançados, e quero agradecer muito a comparecimento de todos vocês em mais esse evento. E o Colégio de Estudos Avançados é uma organização que foi recriada agora na reitoria do reitor Custódio, que se destina a promover discussões que saiam um pouco da pauta do estritamente escolar que compõe uma universidade e os seus diversos departamentos e sua população de pesquisadores e alunos, e também que se destina a promover os estudos transdisciplinares e aquelas coisas que não só saem do papel, mas que saem também dos roteiros e dos compartimentos predestinados, né, que compõem o corpo do que se chama conhecimento na atualidade, né, que é uma época de especialização e compartimentação. Então, o colégio se propõe a isso, e a apresentação de um livro com a biografia de uma pessoa da personalidade do Oswald de Andrade é completamente pertinente aos objetivos de um colégio desse, porque se há uma pessoa, né, transgressora que atravessava fronteiras, limites, inclusive, frequentemente, os limites da decência, e quem sabe da razão, é justamente o objeto da biografia, né, por Lira Neto, e, como Lira já me disse, não for um indivíduo assim, não teria nem merecido a sua pena, né? Pois, obrigado a todos, então, por ter vindo, e passando a palavra, desculpe, ao cerimonial, porque hoje tem. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da senhora vice-diretora da editora UFC, professora Juliane Cristine Diniz Campos. Com a palavra, o escritor e biógrafo Lira Neto, que fará a apresentação da obra. Após sua fala, teremos um momento para um bate-papo dele com o público. Em seguida, ouviremos a palavra do magnífico reitor da UFC, professor Custódio Almeida. Bom, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. É sempre emocionante voltar a esse auditório,
Eu sempre estive sentado aí, de vez em quando me chamam para sentar aqui, mas geralmente eu estou sentado ali. E foi nesse auditório, primeiro, antes de contar essa história, eu queria saudar aqui o reitor, que, estando de férias, me deu a honra de interromper as férias dele alguns dias, um dia antes, 2 dias antes, para vir aqui prestigiar, e isso me deixou muito feliz. E a convite dele é que eu estou lançando esse livro neste auditório tão simbólico para mim, eu que fui aluno dessa universidade, e é sempre uma emoção renovada. Meu querido amigo Tarcísio Pequeno, grande Pequeno, realmente, como você disse, de muitas aventuras juvenis, às vezes irresponsáveis, Oh. éramos jovens, E como diria Nelson Rodrigues, quando perguntaram ao Nelson Rodrigues, qual era o conselho que ele dava para os jovens, jovens envelheçam, Então é um pouco... Éramos jovens e tolos, como dizem os americanos. Exatamente. Então, Custódio, muito obrigado pelo convite, por estar aqui nesse auditório. Obrigado, Tarcísio, por fazer parte dessa mesa. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Estou vendo muitas caras amigas, muitos ex-professores, muitos ex-colegas, muitos ex-amigos. Ex-amigos, não. Ato falho. Eventualmente pode ter algum aí perdido na plateia. Mas amigos de muito tempo, é isso que eu quis dizer, me desculpem. Mas eu contei uma vez que foi nesse auditório que eu levei um carão, para falar em bom cearenseis, que eu levei um carão de um dos amigos de Oswald de Andrade, talvez o último amigo de Oswald de Andrade, aquele que o acompanhou até o final ali da sua vida tão tumultuada e aquele final tão trágico, que era o professor Antônio Cândido. O professor Antônio Cândido veio dar uma palestra aqui, Custódio, desse auditório, e eu era um rapaz de 20 e poucos anos, amava Oswald de Andrade. Oswald de Andrade sempre foi assim, eu digo isso, inclusive, no final do livro, ali que eu faço uma espécie de making-off do livro, eu digo que Oswald de Andrade era nosso pai espiritual, o pai espiritual de toda uma geração, que naquela época, o Gildemar está aqui, vai lembrar muito bem disso, todos nós, com 20 anos, eram poetas, Todos nós, com 20 anos, nos julgávamos poetas malditos, marginais, mimeógrafos e tal. Então, Oswald de Andrade, com a sua liberdade criativa, com a sua forma de introduzir o coloquialismo na poesia, era nosso mestre, nosso ídolo. E o Antônio Cândido estava aqui, eu não pude deixar de vir. Quando abriu para o público, a primeira mão que levantou foi a minha. E eu disse: professor, o senhor que foi amigo do Oswald de Andrade? Aí ele pegou e disse: espera aí, eu nunca conheci um cara chamado Oswald de Andrade. Eu conheci o Oswald de Andrade, que nós, carinhosamente, o chamávamos de Osvaldo. Então, Oswald é uma invenção recente, É uma invenção que surgiu e que pegou depois que o Oswald foi redescoberto ali na década de 70. Mas, bem, depois desse dia, eu nunca mais falei Oswald. Então, assim, é Oswald de Andrade. Às vezes eu dou palestra sobre esse livro e muitas pessoas, no final, me perguntam: por que você está falando Oswald? Você não sabe que é Oswald? O próprio Mário, Tarsila, Pagu o tratavam por Osvaldo. E o professor Antônio Cândido tem até um texto maravilhoso em que chama Osvaldo, em que ele explica exatamente a pronúncia correta, e eu também falo um pouco deste livro sobre isso. Mas, bem, o Tarcísio falou que, eu sempre digo, costumo dizer, que para eu eleger um biografado, este biografado tem que ser alguém de uma vida muito intensa, porque senão não tem biografia, sem ação não há narrativa, e, além de ter uma vida muito intensa, esta pessoa tem que ter, para usar um chavão, tem que ter uma existência, uma montanha-russa existencial, e, ao mesmo tempo, tem que ser alguém de caráter, até certo ponto, questionável. Porque senão não tem graça. Eu acabei de dizer agora nos debates do povo, que eu fiz agora à tarde com o Paulo Linhares, e o Henrique, que conduziu muito bem a conversa, eu disse: eu jamais biografaria, por exemplo, a irmã Dulce. Não tem graça nenhuma, uma mulher perfeita, tudo direitinho, não cometeu nenhum pecado, pelo menos ao que se saiba, até algum biógrafo descobrir,
Bom, então, são esses sujeitos que foram amados e odiados na mesma dimensão, que têm defeitos e vícios, qualidades e virtudes, esses são os bons biografados, né? E Oswald de Andrade sempre, como eu disse, esteve na minha alça de mira, porque eu sabia, ao mesmo tempo, que aquele pai espiritual da minha geração de poetas ditos marginais, que nós mimeografávamos, os mais novos jamais saberão o que é um mimeógrafo, né? Mas os mais velhos sabem do que eu estou falando. Nós rodávamos nossos poemas em mimeógrafos, ou xerocávamos, e fazíamos pequenos folhetos grampeados, e vendíamos, ou trocávamos por cerveja na mesa do bar, na porta do Teatro Zé de Alencar, na porta do cinema, aqui na universidade, nos barzinhos universitários, tal, que daquela época, de fato, todos nós, com 20 anos, éramos poetas, né? Depois veio a geração dos videomakers, lembra? Depois todo mundo foi ser videomaker. Depois, agora todo mundo é o quê? Multimídia? Não, influencer, né? Agora todo mundo é influencer. Bom, então, Oswald de Andrade, ao mesmo tempo que era esse cara genial, eu sabia tinha alguma notícia, pelo menos, do mau comportamento dele, né? E eu disse, pô, esse cara dá uma biografia. Mas foi quando eu passei 4 anos fora do Brasil, recentemente, né, 4 anos que eu fiz questão de ficar fora do Brasil, 4 anos de ares bem irrespiráveis, fui para morar fora e, de lá, comecei a reler a obra de Oswald de Andrade. E, no doutorado, eu percebi que Oswald de Andrade daria um bom tema, principalmente porque eu estava na nossa antiga metrópole, Portugal, e a minha tese era sobre o pensamento decolonial de Oswald de Andrade, né? Ou seja, lá nos anos 20, Oswald de Andrade já falava e já desenvolvia um pensamento que hoje nós, com um certo modismo acadêmico, chamamos de pós-colonial ou decolonial, como queiram. Bom, e aí comecei a trabalhar nessa pesquisa acadêmica quando mais mergulhava na obra de Oswald de Andrade e mais me convencia de que ainda precisava de uma boa biografia de Oswald de Andrade, em que explorasse exatamente as contradições tão intensas desse homem de imenso talento e de moral até certo ponto questionável. Então, muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe, mas Oswald de Andrade foi um dos homens mais ricos de São Paulo, né? O pai dele era um tropeiro lá de Minas Gerais que atravessou a Serra da Mantiqueira, morava numa pequena cidade de Minas chamada Baependi, e, em Baependi, ele resolve atravessar a Serra da Mantiqueira e ir para uma pequena cidade que, naquele momento, se chamava São Paulo. Para vocês terem uma ideia, Ouro Preto tinha mais habitantes do que São Paulo, né? Então, São Paulo ainda estava ali iniciando, e o pai de Oswald de Andrade, que também se chamava Oswald, como filho José Oswald, anteviu que aquela cidade, que ficava numa espécie de entreposto entre a zona de cultura do café e o Porto de Santos, tudo passava por ali, as linhas férreas, inclusive, então aquela cidade tenderia a crescer. E ele começa, muito esperto, apesar de ser um tropeiro, um homem sem formação, sem uma educação formal mais consistente, ele tinha um tino para os negócios muito grande, e começa a comprar velhas fazendas abandonadas, velhas chácaras em decadência, e não só comprar, como grilar muitas dessas terras. Vira um grileiro, um grande latifundiário urbano em São Paulo, e hoje, quem conhece São Paulo, só para dar a dimensão disso, hoje os bairros de Cerqueira César, Vila Madalena, Pompeia, toda aquela Doutor Arnaldo, o bairro de Pinheiros, tudo pertencia ao pai de Oswald de Andrade. Então, Oswald de Andrade nasce nesse berço, né, próspero, e se torna, desde cedo, um bon vivant, né, um homem namorador. Ele era todos os seus contemporâneos o descrevem como um homem muito sedutor. Ele tinha 1,65 m só, mas parecia um gigante, porque tinha uma capacidade de seduzir. Ele era
grande, gordo, né, imenso, mas baixinho, e tinha essa desenvoltura para seduzir todo mundo. Pedro Nava tem, no Baú dos Ossos, conta que quando Mário, Oswald, Tarsila, Cendrás foram ao interior de Minas para visitar as cidades históricas de Minas, uma turma de jovens literatos de Minas recepcionaram essa comitiva. Entre esses jovens estava Carlos Drummond de Andrade, ainda inédito, poeta ainda inédito, e estava o Pedro Nava. E o Pedro Nava disse que, na hora que o Oswald entrou na sala, não teve mais para ninguém. A sala passou a orbitar em torno daquela figura sedutora, segundo Pedro Nava, de uma postura tribunícia, né, que catalisou todas as atenções. Né. Então, era esse homem que tinha esse charme pessoal muito grande e rico, né, a mistura perfeita. Né. Rico, bom vivant, namorador, sedutor, tinha olhos verdes, como dizia na sua carteira de identidade, o que acrescenta um charme a mais, né? Olhos cor de ardósia, segundo a carteira de identidade, o que, né, dá uma certa ideia ainda mais sedutora. Bem, e Oswald de Andrade, quando completa ali entra na maturidade, a mãe e o pai decidem fazer dele o herdeiro para tomar conta dos negócios. O pai já estava um tanto quanto velho, e eles decidem mandar o filho para a Europa para ganhar visão de mundo, se tornar um cidadão do mundo. Aí tem as cartas que eu publico no livro, é um dos momentos mais deliciosos do acervo do Oswald de Andrade, em que ele troca cartas com os familiares, com a mãe e o pai, e a mãe, muito católica, o pai também muito católico, né, pergunta: olha, não deixe de ir à missa, não deixe de rezar, e todo dia, quando acordar, rezar, controle sua alimentação. Mãe, né? Vocês sabem como é mãe. Dona Dacia era mais ou menos assim, não sai desprotegido, não sai, né, não sai sem um agasalho, aquelas coisas de mãe. Bom, o fato é que, enquanto os pais estavam preocupados, Oswald de Andrade estava fazendo uma farra homérica, gastando todo o dinheiro, né, alugando casas. A mãe e o pai diziam: se hospede em bons hotéis, em hotéis de luxo, em que você vai conviver com pessoas finas, requintadas. E ele alugou um apartamento ali perto da zona boêmia de Paris. Então, vocês imaginam o que isso significa. Ele levou um primo escondido e levou um amigo pintor, e os três juntos abalaram Paris. E é interessante que os três convivem. É interessante isso na trajetória do Oswald de Andrade, que ele era um mitômano, né? Ele também mentia muito. E ele diz que voltou dessa viagem com um manifesto futurista debaixo do braço, e aí foi que ele teria descoberto as vanguardas e, portanto, ali seria sido o batismo vanguardista e modernista dele. Pura mentira, pura... Ele dizia, inclusive, que tinha escrito o primeiro poema modernista do Brasil, que era, ele dizia o título, que era A Viagem de um Tuberculoso num Bonde Elétrico, uma coisa assim, era uma brincadeira, não é bem isso, mas é quase isso. A ideia era exatamente essa, de confrontar a literatura romântica, né, do poeta tuberculoso, e, ao mesmo tempo, com o bonde elétrico, a eletricidade, tal, sinais da modernidade. Bom, ele não fez esse poema, não existe esse poema em lugar nenhum, pelo menos. E, ao mesmo tempo, ele reconhece depois que passou por Paris e não viu nada de vanguarda. Depois, ele, velho, diz: eu devo ter bebido junto com Picasso ali da mesa do lado, e não dei por conta, porque eu não sabia quem era Picasso, né? Apollinaire devia estar ali e tal. E basta ver a produção literária de Oswald de Andrade, nessa época, até 1918, a célebre Semana de Arte Moderna está ali, 22. Até 1918, Oswald de Andrade continuava fazendo literatura parnasiana, né, literatura simbolista. Ele tinha um jornal chamado Pirralho, que rendia homenagem constante a Olavo Bilac, né, então, e a Coelho Neto. Mais tarde ele vai dizer: Coelho Neto e Olavo Bilac são duas animálias, são esses caras que atrasam a literatura brasileira. Basta ver lá no Pirralho quem ele elogiava, Coelho Neto e Olavo Bilac. Porque a história
né, individual é construída a partir de mitologias próprias. E a tarefa da biografia é exatamente desconstruir essas mitologias pessoais, os mitos de origem de cada personagem. Bom, o fato é que ele... e aí é um episódio que choca, né? É um dos primeiros episódios complicados da vida de Oswald de Andrade. No livro isso é dito sem meias palavras. Ele, já jornalista, dono desse jornal, aos 20 e tantos anos, 26 anos, um jornalista de prestígio, já em São Paulo, iniciando carreira, se apaixona por uma menina de 11 anos, né, e tenta raptar essa garota, né, com a ajuda de um amigo advogado chamado Vicente Hall, que depois vai ser ministro da Justiça do Brasil. Então, assim, são circunstâncias... a família... tenta tirá-la do arco de influência do Oswald de Andrade, ela acaba sendo internada num colégio religioso. A imprensa paulista preservou Oswald de Andrade, mas a imprensa carioca tratou o caso com escândalo, e ele foi descrito como um sedutor, né, de menores, corruptor de menores e tudo mais. Então, a história amorosa de Oswald de Andrade já começa com essa complicação, né? E aí, as mulheres de Oswald de Andrade, com quem ele casou, foram pelo menos 7 mulheres, para colocar os casamentos estáveis, né, as relações estáveis, foram 7 mulheres. Todas elas tiveram uma importância fundamental na vida de Oswald de Andrade. E a primeira com quem ele casou, para mim, dá para entender a virada, a guinada literária do Oswald de Andrade a partir dessa relação. Ele aluga uma famosa garçonnière na Líbero Badaró, em São Paulo, na rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo. Uma garçonnière, para atualizar, é um imóvel que os homens solteiros ou casados alugavam, né, para ter encontros amorosos, né? E ele aluga uma garçonnière e que chama os amigos, uma turma de amigos, entre eles Monteiro Lobato, que era o mais velho da turma, para fazer encontros literários e também amorosos. Ele emprestava a garçonnière e tal. E, nessa garçonnière, toda a frequência masculina tinha uma única frequentadora feminina, que era a Daisy, que eles apelidaram de Miss Ciclone, porque tinha um filme, na época, chamado Miss Ciclone, que era a história de uma mulher moderna, que encanta 7 homens, cada um desses homens encarnando um dos pecados capitais, e, no filme, a Daisy se apaixona por um desses homens, que era o poeta, e Oswald de Andrade achava que aquela era a história dele, aqueles 7 amigos naquela garçonnière. Ele disse: essa é a Miss Ciclone, né? E a Miss Ciclone era uma jovem normalista de 19 anos, e que ele se apaixona perdidamente, disputa as atenções dessa jovem, e por aí afora. Isso tudo para dizer que foi a Daisy que iniciou Oswald de Andrade no modernismo, uma moça de 19 anos que escrevia muito bem, né, e que, nessa garçonnière, eles faziam um diário completamente anárquico, e que cada um que chegava escrevia algo, né? Hoje, e uns caçoavam dos outros, pregavam manchetes de jornal, ela deixava marcas de batom. Era uma coisa muito, muito interessante, que ficou depois conhecida como o perfeito cozinheiro das almas deste mundo. E ali o Oswald de Andrade começa a botar as manguinhas de fora como autor modernista. É interessante perceber isso, que a presença feminina da Daisy incentivou Oswald de Andrade a escrever com mais humor, com mais picardia. Bom, a história de Daisy e Oswald de Andrade, para resumir, é trágica, porque ela pega a gripe espanhola em 1918, engravida. Ela era uma mulher absolutamente independente, tinha vários relacionamentos simultâneos, engravida, e o Oswald de Andrade duvidou que o filho fosse dele. E eles combinam fazer um aborto, e a Daisy tem complicações desse aborto e morre. E o Oswald de Andrade casa com ela no leito de morte, né? Então, essa sombra dessa Daisy vai atormentar Oswald de Andrade o resto da vida, e até o final da vida ele vai achar que
é o culpado da morte de Daisy. E ele, velho, perguntava, será que fui eu que matei Daisy? Né? Então, esse homem atormentado e, ao mesmo tempo, libertino, vai ter vários relacionamentos, mas o que eu acho que, mais do que esses episódios privados, da vida privada, que estão todos documentados no livro, eu acho que Oswald de Andrade fica para nós como a referência de alguém que, eu tenho dito isso com certa insistência, Oswald de Andrade, do ponto de vista intelectual, eu considero um dos principais intérpretes do Brasil. Muita gente se assusta quando eu digo isso. Intérprete no mesmo nível de Sérgio Buarque, no mesmo nível de Gilberto Freire, no mesmo nível de Caio Prado, eu digo, sim, intérprete do Brasil nesse mesmo nível. Não porque ele tenha feito uma obra sistematizada como os demais, né? Mas ele, no momento em que todos esses outros estavam em busca de entender uma suposta identidade nacional, forjar um conceito de identidade que, mais tarde, outro dos meus biografados, Getúlio Vargas, vai instituir como política de governo, criar uma identidade nacional, e que, de forma autoritária, né, porque a identidade nacional é um conceito autoritário. Isso, desde sempre, eu percebi isso, inclusive estudando o caso de Getúlio. Tem uma cena do Getúlio Vargas fazendo uma cerimônia pública em que as 10 bandeiras dos estados são tiradas, arriadas do mastro, e sobem-se 10 bandeiras brasileiras para simbolizar que, naquele momento, nós éramos um único país, uma única nação, com uma única identidade. O Getúlio proibiu as bandeiras estaduais, proibiu os hinos estaduais, proibiu toda e qualquer manifestação de regionalismo em nome da unidade nacional. Isso, para mim, é uma cena muito emblemática do que era essa compreensão dessa autoridade, desse autoritarismo de forjar uma identidade de cima para baixo, e principalmente no país tão múltiplo, tão plural, e a maior beleza do Brasil é exatamente essa, não ser único, é ser vários Brasis. Bom, então Oswald de Andrade dizia exatamente o contrário. Ele disse, eu não estou interessado em identidade. Enquanto todos eles estão discutindo identidade nacional, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a alteridade. Isso era um salto conceitual muito sofisticado, e que ele vai resumir isto, reitor, na tão falada, mas às vezes tão banalizada e tão pouco compreendida, metáfora da antropofagia cultural. Muita gente diz, o Oswald de Andrade pregou o negócio, vamos comer o dos outros, o que é alheio, e a gente vomita o que não nos interessa. É muito simplório pensar desta forma. Na verdade, o que é o conceito da antropofagia cultural de Oswald de Andrade? Ele começava diferenciando, né, o canibal do antropófago. Ele diz, o canibal é aquele sujeito que come carne de gente. Isso aí, para ele, não significava nada. Ele estava interessado no antropófago. O que é o antropófago para Oswald de Andrade e para os estudos, inclusive, antropológicos? O antropófago era aquele que, num ritual, num processo ritualístico, ele devora não só a carne do outro, ele não come o outro para saciar a fome, não é uma necessidade orgânica. Ele devora, além da carne, ele devora a alma do outro. Ele devora o outro na sua completude. O que significa isso? E ele dizia, né, devoro o outro, sim. Aquilo que o outro tem que não me agrada, eu expilo, eu regurgito ou sai como excremento, e aquilo que é de valioso nesse outro, eu incorporo em mim. Então, eu sou eu e o outro. Eu passo a ser eu e o outro, no exercício de alteridade. Então, ele levava essa questão ritualística dos tupinambás, tão bem descritas por Florestan Fernandes, né? Ele leva isso para o conceito da cultura. E ele disse, no momento em que todo o Brasil estava discutindo o que era ser nacional, o que era ser brasileiro,
ele dizia que a discussão que interessava a ele era dessa deglutição do que me é estranho, o que é diferente de mim, e, a partir da minha síntese com esse outro, lembrem que o antropófago não comia qualquer um. O antropófago não matava alguém qualquer para comer. O antropófago tinha que comer e se alimentar e devorar o inimigo mais valente, o inimigo mais sábio, o inimigo de maior virtude. Aquele inimigo que pedia clemência para não morrer, esse ele não comia. Esse não tem valor nutritivo. O que tem valor é aquele que morre lutando, que é valente. Então, ele transferindo isso para a cultura, ele dizia, nós temos que, a partir do que somos, brasileiros que somos, devorar o que vem de fora, devorar a cultura, inclusive, superior, ou dita, ou pretensamente superior, a cultura do colonizador, incorporar as virtudes disso e fazer a síntese daquilo que nós somos. Então, era essa a ideia de antropofagia, e muita gente me pergunta, mas isso não é o mesmo que hibridismo cultural? Tão em voga, às vezes, nos estudos da cultura? Não. O hibridismo, já dizia Oswald de Andrade, o que é o híbrido? O híbrido é a junção de duas espécies que originam uma terceira. Mas essa terceira é infértil. O híbrido não reproduz. E Oswald de Andrade dizia que o fruto e a síntese antropofágica tinha que ser essencialmente fértil, produtiva, criativa. Então, tem uma série de chaves que nos ajudam a compreender a cultura e os estudos culturais até hoje. Eu acho que Oswald de Andrade é atualíssimo, é muito contemporâneo. Não é à toa que está sendo estudado muito em universidades lá fora, como alguém que nos dá essa chave de compreensão do choque das culturas ou do multiculturalismo. E aí é interessante perceber que esse homem, tão genial, uma vida tão cheia de incidentes, ele morre, ele que tinha sido esse homem mais rico de São Paulo, um dos homens mais ricos de São Paulo, como eu falei para vocês, ele morre absolutamente pobre, ele morre miserável. Por dois motivos. Primeiro, que 1930 é um ano crucial na história do Brasil. 1930 tem a derrubada, a queda da Bolsa de Nova York, que tem repercussões mundiais, e, no caso brasileiro, atacou e quebrou a cultura cafeeira. Café sofre a grande crise. E, nesse momento, ele está casado com Tarsila do Amaral, que vem de uma família de cafeicultores. Já há a primeira queda também no padrão familiar. E os terrenos, nessa crise, a fonte de renda de Oswald de Andrade, se desvalorizam ao ponto, né, de perderem muito valor de mercado, ao ponto de ele precisar, o pai de Oswald de Andrade ainda, recorrer a muitos empréstimos bancários, e depois de ter pedido dinheiro emprestado a muitos bancos, ter perdido crédito na praça, ele começa a recorrer a agiotas. E aí vocês sabem como é que termina uma história de alguém que recorre a agiotas. E, no caso do Oswald de Andrade, ele herda do pai, quando o pai morre, um patrimônio imobilizado e muitas dívidas, inclusive contraídas junto a agiotas. Não sei se vocês leram ou se vocês lembram do Rei da Vela, que é a única peça, melhor, primeira peça de Oswald de Andrade que foi montada já depois dele morto. Ele não viu nenhuma de suas peças serem montadas porque eram tão revolucionárias do ponto de vista formal, que exigia recursos cênicos que não existiam na época. Bom, o Rei da Vela é uma peça violentíssima, de um texto muito violento, e, ao mesmo tempo, engraçadíssimo. Ele consegue, com um enorme talento, juntar o escárnio, o humor, com um texto panfletário contra, justamente, o capitalismo, e principalmente contra o sistema bancário e contra os agiotas. Né? Ou seja, era o drama dele, drama vivido por ele. Bom, o fato é que ele se afunda em dívidas e, a proporção que o tempo passa, essas dívidas ficam impagáveis. Ele é o momento em que termina o casamento dele com Tarsila. Tarsila tinha uma pupila que se chamava Patrícia Galvão.
a Pagu, e a Patrícia Galvão tinha a Tarsila como uma grande mestra, e a Tarsila cai na bobagem de levar a Pagu para dentro de casa. Bom, Oswald de Andrade se apaixona por Pagu e troca a mestra pela pupila. E essa pupila, Pagu, é fundamental também na história de Oswald de Andrade, porque ela, uma ativista, uma militante, vai fazer com que, nesse momento de penúria que ele começa a experimentar, começa a provocar uma guinada ideológica em Oswald de Andrade, em que ele passa a questionar, inclusive, o papel dele dentro do modernismo. Tem aquele célebre prefácio que muita gente conhece, em que ele diz que, até então, ele foi só um palhaço da burguesia, e que ele, a partir daquele momento, ele acredita que o Partido Comunista tem as respostas que ele precisava. Então, ele se engaja no movimento comunista, funda um jornal com a Pagu, O Homem do Povo. Ela tem uma coluna chamada Mulher do Povo. É um jornal também muito agressivo, mas também muito irônico, como tudo no Oswald de Andrade, essa carga de agressividade, essa carga de ironia. O fato é que ele vai perdendo muito dinheiro, perseguido pela polícia. Ele escreve Rei da Vela fugindo da polícia, né? É impressionante como ele produz aquele texto numa situação em que ele ficava mudando de endereço a todo momento, por causa da polícia política da era Vargas. O fato é que ele passa a ser perseguido politicamente e passa a ser esquecido como escritor. Oswald de Andrade sempre foi um autor de pequenas tiragens, ele nunca vendeu muitos livros. Ele, dado o caráter experimental de sua obra, ele era um autor de poucos leitores. E, portanto, esses leitores vão rareando à proporção que o tempo passa, e, ao final da sua trajetória, ele está absolutamente esquecido, com os seus livros todos esgotados, e tendo que vender e colocar no penhor a sua coleção de arte. Quem vai ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, vê lá um busto em mármore, esculpido pelo Brecheret, grande escultor modernista, que é o busto em que retrata a Daisy, a Miss Ciclone, que era a peça mais querida do Oswald de Andrade de seu acervo. Tinha Picassos, tinha vários quadros de artistas nacionais e internacionais. Ele vai se desfazendo de tudo isso para poder sobreviver, e o busto de Daisy ele empenha na Caixa Econômica, e não consegue recuperar, e é por isso que era a Caixa Econômica de São Paulo, e é por isso que ele está hoje no no Palácio dos Bandeirantes, como uma peça que pertence ao patrimônio do Estado de São Paulo. Então, ele morre dessa forma, vai morrendo dessa forma, pobre, e tem um encontro fundamental, que aí é outro momento que eu acho grandioso da história do Oswald de Andrade, que ele conhece, assim como todos os outros poetas de sua geração, como todos os outros literatos de sua geração, ele era um autodidata. Ele não tinha uma formação acadêmica. Ele era formado em Direito, bacharel, assim como a maioria dos intelectuais da época, né? Ou eram bacharéis, funcionários públicos, aquela coisa. Bom, quando ele chega num momento da vida dele, ele percebe as suas fragilidades intelectuais, porque ele começa a ser frequentado por um grupo de jovens intelectuais paulistas, oriundos da universidade, oriundos da USP. E aí eu estou falando de Décio de Almeida Prado, estou falando de Paulo Emílio Salles Gomes, eu estou falando de Antônio Cândido, aqueles jovens talentosíssimos, com muita substância, profundidade, repertório acadêmico. E o Oswald de Andrade dizia: eles são muito talentosos, mas não têm um mínimo de senso de humor. Aí ele apelida essa turma de Chateauboys, né? São os Chateauboys. E os Chateauboys tinham o Oswald de Andrade, e Antônio Cândido narra isso, tinham o Oswald de Andrade como uma espécie de ogro, né? Que machucava tudo, mas, ao mesmo tempo, era alguém admirável. E é interessante que, nesse momento do encontro de Oswald de Andrade, o ogro, com os Chateauboys, ele se exige um programa pessoal de leituras acadêmicas, filosóficas. E ele vai fazer 2 teses e submete ao concurso de livre docência na USP. A primeira, para disputar a cadeira de literatura brasileira,
Ele escreve uma tese chamada A Arcádia e a Inconfidência, sobre a influência dos inconfidentes na literatura, né, brasileira e tudo mais. O Sérgio Buarque diz assim, até a véspera, o Oswald de Andrade estava numa conversa e alguém falou da Arcádia, dos poetas Árcades. Ele perguntou, o que é isso? Quem são esses caras? Poucos meses depois, ele estava com a tese pronta, defendeu e empatou com Antônio Cândido, na USP, para disputar a cadeira de literatura. Não passou, não foi aprovado, aí vai e diz, não, eu vou mais longe, eu vou fazer uma tese de filosofia. E escreve uma tese maravilhosa, genial, chamada A Crise da Filosofia Messiânica. Ele passa em revista toda a filosofia ocidental, né, e para dizer que essa filosofia está em crise. E ele propõe uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de compreensão do mundo. Ele é desclassificado porque alguém diz assim, não, mas ele não tem formação em filosofia. E aí ele perde, não entra. Monocraticamente. E ele morre com esse peso, né, de ser um autor esquecido. Para vocês terem ideia do tamanho desse esquecimento a que ele foi relegado ao final da vida, a Marília de Andrade, filha de Oswald de Andrade, me contou uma história que eu acho muito sintomática. Assim. A Marília contava-me que, depois da morte de Oswald de Andrade, em 54, e ela narra, inclusive, todos esses dramas finais, de eles mudando de endereço, porque o cobrador chegava para cobrar o aluguel, ele tinha que se mudar para uma casa, e as casas eram cada vez menores. E ela conta que, depois da morte dele, ela estava na sala de aula, e o professor de literatura disse que ia dar uma aula sobre a Semana de Arte Moderna. Nosso tema hoje é a Semana de Arte Moderna. Disse que a Marília ficou muito contente e disse, professor, meu pai foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna. E o professor disse, como é seu nome, viu na chamada? Ah, Marília de Andrade. Eu não sabia que o Mário de Andrade tinha filhos. E ela disse, não sou filho do Mário. Eu sou filho do Oswald. E o professor, Oswald o quê? Oswald de Andrade. Aí o professor de literatura disse, desse eu nunca ouvi falar. E ela disse que ficou impressionada com aquilo e foi buscar os livros do pai para ler, e disse que lia e não entendia nada, e dizia, agora eu entendo porque ninguém conhece esse cara, porque ninguém entende o que ele escreve. E ela disse, meu pai era um homem fracassado, um Quixote fracassado, morreu pobre, esquecido, ninguém sabe quem é, com esses livros aí que ninguém lê. E ela alimentou isso durante toda a infância e adolescência dela, até que, em 1968, o irmão dela, o Paulo Marcos, chegou para ela e disse, Marília, a Marília morava no Rio e o irmão morava em São Paulo. E ele disse, Marília, tem aqui em São Paulo um doido que diz que vai montar uma peça do papai, um tal de Rei da Vela. Mas o cara é completamente pirado, é doido. Zé Celso Martinez Corrêa. E aí disse, Marília, vamos assistir a peça do papai? Ela disse, vou nada, já me machucou muito essa história do meu pai. Não quero ver, não vai ninguém, quem é que vai assistir uma peça do meu pai? E tanto o irmão insistiu que ela foi, disse, tá, vamos lá, tá, peça do papai, vou ver. Bom, a célebre montagem de Zé Celso Martinez Corrêa, do Rei da Vela. Diz que Marília está lá, quando vê aquilo, fica impressionada, a montagem, pelo que temos de imagens, é extraordinária, porque o Zé Celso conseguiu ser ainda mais carnavalesco e carnavalizador, na verdade, que o próprio Oswald de Andrade, misturando exatamente os signos do circo, do teatro de revista, do teatro clássico, e faz um samba do crioulo doido, antropofágico. Diz que, a um determinado momento, na hora que termina
peça, Marília levanta da plateia e diz: meu pai era um gênio! Descobri, meu pai era um gênio. Nesse mesmo dia, na plateia, em que ela descobre que existia uma genialidade desconhecida até por ela, na mesma plateia tinha um rapaz de 20 anos, cabeludo, baiano, chamado Caetano Veloso. E o Caetano Veloso disse: é isso que eu quero fazer na minha vida. É essa arte que eu quero. Eu já sou antropofágico e não saí. Eu já devoro Beatles e Rolling Stones. E faço uma música absolutamente atemporal, em que eu brinco com todos os códigos que Oswald de Andrade brincava, interrompendo as fronteiras e os limites, dissolvendo, na verdade, as fronteiras e os limites entre o dualismo, e entre uma série de dualismos, entre o erudito e o popular e a cultura de massa, entre o internacional e o nacional, entre o eu e o outro, né? Entre o bom gosto e o mau gosto. Ou seja, no livro Verdade Tropical, Caetano fala tudo isso, da filiação dele direta à antropofagia oswaldiana. E foi Zé Celso, junto com Caetano e a Tropicália, e um pouquinho antes, com os irmãos Campos, que, em 1966, publicam na revista Invenção, número 2 da revista Invenção, a revista de vanguarda, os irmãos Campos, junto com o 10º Pignatário, ou seja, a Santíssima Trindade da poesia concreta, publica uma seleta de poemas de Oswald de Andrade, e ninguém sabia mais quem era Oswald de Andrade. A revista Invenção publica aquilo, o Augusto publica um pequeno volume, alguém deve lembrar, a Agir, a editora Agir publicava uma coleção de livros de bolso, de capa cinza, chamada Nossos Clássicos. E um dos volumes, surpreendentemente, era Oswald de Andrade, seleta por Augusto de Campos. E ninguém sabia mais quem era. Então, os irmãos Campos, junto com Zé Celso e Caetano Veloso, trazem o Oswald de Andrade de volta, com essa metáfora poderosa da antropofagia. Detalhe, no número 2 da Invenção, o mesmo que traz os poemas de Oswald de Andrade, traz pela primeira vez, por uma publicação de prestígio, os poemas de um jovem poeta de mimeógrafo, um jovem poeta marginal chamado Paulo Leminski, que se filia, portanto, a essa mesma família antropofágica, e agora o Leminski, inclusive, vai ser o tema da Flip, né? Ou seja, que eu era outro herói de minha juventude, né, Judemar? O Leminski era a nossa referência. Assim. Então, é aí que surge, não mais o Oswald de Andrade, é aí que surge o Oswald de Andrade. É aí que as pessoas começam a se referir a ele como Oswald, porque a memória do Oswald de Andrade estava eliminada. E esse novo Oswald, no momento em que o país está num outro contexto, já sobre a influência da cultura norte-americana, ele surge como Oswald, né? Coisa que ele nunca foi. Inclusive, era engraçado, aqui no Ceará nós tínhamos o Oswald Barroso. E o Oswald Barroso vivia dizendo: não é Oswald Barroso, é Oswald Barroso. Ele insistia nisso, né? Igual o Oswald de Andrade, meu pai me ensinou isso desde menino. Então, é esse homem mirabolante, esse sujeito satânico, quase, eu diria, luciferino, Oswald de Andrade. Com licença, reitor. Esse mal selvagem, e aí eu vou terminar explicando um pouco esse subtítulo. Quando o livro ficou pronto, quando eu mandei os originais para o Luiz Schwartz, eu disse: Luiz, eu não quero aquelas fotos clássicas do Oswald de Andrade do tempo do modernismo, aquele rapazinho, né, com o cabelinho partido no meio, assim, meio sorridente. Não, eu quero o Oswald de Andrade que esse livro mostra. E eu escolhi a foto e mandei para o Luiz, e ele disse: é essa a capa, né, que é esse sujeito aqui de braços cruzados chamando o leitor para a briga. Né? E por que Mal Selvagem? Exatamente porque é um título, eu diria, polissêmico, né, uma brincadeira, porque ele, Oswald de Andrade, já dizia que não interessava o bom selvagem. Para ele não interessava o índio de Alencar. Ele disse: eu não quero conversa com esse índio de bons modos, esse índio idealizado, esse índio com coração de colonizador. Eu quero o mal selvagem, eu quero o antropófago, o que devora a gente. E aí o subtítulo é uma brincadeira,
né, com essa imagem do mal selvagem e, ao mesmo tempo, com essa figura, com este mal selvagem que foi Oswald de Andrade. Né? Então, é um livro que tem passagens que eu sei que vão incomodar o leitor, de propósito, que vão questionar o personagem. Hoje, Oswald de Andrade, no mundo que nós vivemos, seria cancelado a cada 5 minutos. Não sobreviveria 5 minutos no mundo de hoje, né? Porque ele sempre foi esse transgressor, sempre foi esse anarquista, sempre foi esse homem sem peias, esse homem sem dever nada ou sem atender nada às convenções. E é por isso que ele é tão biografável. E aí eu terminaria, para abrir para o papo, citando essa epígrafe que eu escolhi, de um dos textos dele, em que, do texto O Divisor das Águas do Modernismo, em que ele diz: infelizmente, no Brasil, não se consegue estudar alguém sem o colocar num trono ou num patíbulo. Então, eu acho que, numa biografia, a compreensão é exatamente essa: não colocar nem o personagem no trono, nem fazer uma geografia, portanto, né, isentá-lo de todos os pecados, no caso do Oswald são muitos, e nem simplesmente fazer uma tentativa de desconstrução desse personagem, é entender o homem e as suas circunstâncias, é entender Oswald de Andrade na sua completude, esse mal selvagem. Espero que vocês leiam, se assustem, tenham pesadelos. Eu tive muitos pesadelos. A biografia só entra em você quando você começa a sonhar com o biografado, e principalmente se você tiver pesadelos com eles. Se o fantasma do teu biografado não invadiu o teu sono, te atormentando, você ainda não está pronto para escrever. E, do caso de Oswald de Andrade, foram pesadelos terríveis, porque eu me colocava no lugar daqueles que ele machucou. Mário de Andrade, só para terminar com essa história de Mário. Eram gênios absolutamente controversos, antagônicos e complementares. Uma seta, um dionisíaco, né? Um mestre. Do outro lado, esse Satanás, anarquista, né? Destruidor, enquanto o outro buscava a construção, esse buscava a desconstrução. E, por muitas vezes, o Mário sofreu com as piadas que o Oswald de Andrade fazia em relação a ele, públicas, impressas em letra de forma, o que era pior. E aí, numa dessas, o Oswald de Andrade passou dos limites quando tocou num assunto muito reservado do Mário, em que o Oswald de Andrade, na revista de Antropofagia, publica um artigo, não assinado por ele, por um colaborador, mas ele era o diretor da revista, em que Mário de Andrade é chamado de Miss Macunaíma. Aí o Oswald de Andrade passou de alguns limites aceitáveis para o Mário de Andrade, porque tocava em algo que era absolutamente da vida privada, que era a questão da sexualidade do Mário, que ele nunca assumiu e nem poderia assumir naquele momento, naquela época. Bom, isso provoca a ruptura entre os dois. Oswald de Andrade passa o resto da vida tentando fazer as pazes, e o Mário disse: não quero mais conversa com esse homem. E tem uma carta, e aí eu termino, tem uma carta do Manuel Bandeira, para o Mário de Andrade, nesse momento, em que o Manuel Bandeira, que era amigo dos dois, diz assim: ó, Mário, eu sei que você deve estar muito chateado, com toda razão. Em se tratando de Oswaldo, como eles chamavam, só tem duas possibilidades. Ou a gente é mais sacana do que ele, ou a gente se afasta dele. Mas tanto uma coisa quanto a outra são impossíveis. Tudo é impossível. E ele diz textualmente, abre aspas, fecha aspas, tirem as crianças da sala, tá? Ele diz textualmente: é impossível, porque que filho da puta gostoso.
Eu acho que essa frase do Manuel Bandeira define, podia ser um bom título, né? Um bom subtítulo, em vez de Mal Selvagem, né? Filho da puta gostoso, né? Mas aí eu teria problemas nas livrarias, a exposição pública do livro. Mas é um pouco esse cara que eu quero que vocês leiam, quero que vocês conheçam, se atormentem, se deliciem, riam, fiquem com raiva, queiram atirar o livro longe, porque foi assim que eu fiz esse livro. Uma relação de amor e ódio com esse personagem fantástico, fundamental, esse homem genial, esse homem insuportável, chamado Oswald de Andrade. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Bom, vamos passar a abrir a palavra para o auditório, para quem tiver perguntas e comentários. Já tem um monte ali, ó. Já tem um monte inscrito aí, mas Lida, você vai me permitir de eu tomar partido do fato de já estar de posse do microfone? Por favor. E fazer a primeira pergunta. Mas vocês já estão mais ou menos anotados aqui na minha memória. Se manifestem já. Lira, quando você compara, você faz a comparação entre essa imagem do Brasil, do Oswald, com a imagem do Brasil... Oswald. Do Oswald. Pois é. Do Oswald. No começo é difícil. Não, mas o pior é que eu sempre digo Oswald, mas você dizendo Oswald aqui no fim da palestra... Vá lá. Mas não importa. O que importa é o seguinte, bom, como o Buarque, como as raízes do Brasil, como Gilberto Freire, etc., você marca a diferença, sobretudo sob o ponto de vista do que é a brasilidade, do que é ser brasileiro, do que é essa raça brasileira. Mas eu queria lhe inquirir, de fato uma pergunta, se não há também uma outra diferença, talvez todavia mais acentuada, que é de objetivo dos discursos dele. Porque o objetivo desse primeiro grupo que você fala, dos entendedores, decifradores do Brasil, é o compreender o que é ser Brasil, compreender o que é ser brasileiro, é compreender essa civilização tropical aqui. E parece que o Oswald não é esse o objetivo, parece não, é meio claro. O objetivo do Oswald não é compreender, não é uma postura filosófica, ou científica, ou antropológica, é fazer, é construir esse Brasil. Com a antropofagia dele, é uma receita do que o Brasil deve ser, e de que o brasileiro deve ser, e de que a cultura brasileira deve ser, e, nesse sentido, ele até se aproxima, embora esse que eu vou citar por último fica, talvez, no meio, que é o Darcy Ribeiro, que, ao mesmo tempo que ele estuda e mostra uma compreensão do que é o Brasil, mas ele também, o tempo todo, ele tem uma receita do que o Brasil pode ser, quais são os potenciais, e, nesse caso, uma receita muito otimista, que é a possibilidade da ração miscigenada, e com raças tão bonitas como é o Brasil, criar uma cultura que venha a ser a cultura até que o mundo venha nela se espelhar, que é um sonho que alguns de nós alimentado por algum tempo, e parece que esse é mais ou menos o caminho do Oswald, né? Quando ele inclusive, vai ser do Oswald, e que ele, inclusive, vai trazer o selvagem, não o selvagem do Zé de Alencar, mas o selvagem que comeram o bispo Sardinha. Exatamente. Né? Esse é que são os heróis do Oswald. Você fez a pergunta e já deu a resposta. Então, o professor é bom assim, né? Ele faz a pergunta e já dá a resposta. Ou seja, é exatamente isso. Ou seja, o Oswald de Andrade tem um propósito além da interpretação e da compreensão do que seria essa nacionalidade, né? Ele propõe, de fato, uma receita de uma civilização absolutamente original, né? Ou seja, a civilização brasileira poderia ser uma referência, um modelo para o mundo, absolutamente fora de qualquer padrão e qualquer precedente. É nisso que ele apostava, né? Inclusive, num dos seus manifestos, é muito interessante quando ele, que hoje seria, atualizando os signos assim, ele seria o que nós chamaríamos hoje de esquerdomacho, né? Era alguém que pregava a utopia do matriarcado.
Ele dizia que era a favor da reimplantação do matriarcado em Pindorama, ou seja, ele era essencialmente um utopista. Ele era alguém que pregava a necessidade de uma reformulação social, cultural, a partir dessas contribuições, e, como ele dizia muito bem, da contribuição milionária de todos os erros. Né? Isso que é muito interessante dele. Né? Tudo dele é sobre esse signo da poética. Né? Ou seja, inclusive, essa contribuição milionária de todos os erros também tem uma série de sentidos, de significados, porque ele também incorporava isso à fala popular, os desvios da norma. Né? Quando ele introduz o erro proposital, gramatical na poesia, ele está propondo que a nossa civilização... E tem um negócio interessantíssimo, que pouca gente conhece, inclusive alguns fãs de Oswald de Andrade, que o propósito... Eles pensaram em fazer um congresso internacional de antropofagia. E a Prefeitura de Vitória ofereceu a cidade de Vitória para ser a sede desse congresso. E o Oswald de Andrade passou a estabelecer o programa. O que seria o programa desse... Aí ele dizia, primeira coisa, criar uma biblioteca antropofágica. Então, livros, inclusive, infantis, ensinando e dizendo o que é ser antropofágico, o que é a cultura, que rumo... Aí ele dizia, substituir o sistema métrico desse... Aí ele brincava, né, Oswald. Substituir o sistema métrico decimal pelo berro. Em vez de medir por quilômetro, a medição ia ser por berro. O alcance do berro. Então, assim, o cara emite um berro, ei! Aí, até onde ele ouvir, é um berro. Então, ele brincava com coisas sérias, né, e, ao mesmo tempo, pregava que o Brasil tinha que, de todas as formas, se libertar de qualquer outro processo civilizatório. Nós tínhamos um processo civilizatório próprio. Nós não precisávamos, né, depender. Então, ele, ao mesmo tempo que era assim, um intérprete, ele propunha o que você está chamando de receita, né, e que ele manifestou isso nos manifestos, né, que ele expressou isso nos manifestos. Mas você tem toda a razão. Né? E outra coisa, que ele não fez uma obra sistemática como os demais. Sim, né? Claro. A forma dele pensar era anárquica e, portanto, poética. Né? A poesia como uma forma de pensar, a poesia como uma forma de pensamento, inclusive. Não, você confirma, e com esse exemplo aí dos livros da escola, quer dizer, da infância, quer dizer, tem uma palavra que eu me escusei de usar, porque talvez não fosse pertinente, que ele tinha uma postura quase evangélica. Sim, nesse certo sentido. Nesse certo sentido, no sentido original da palavra, sim. Sim, no sentido original. Ok. Bom, vamos começar em blocos de 3. Pronto. Então, pondo já o matriarcado, né, em ação. Então, vocês dois e o terceiro, o de preto. Ricardo também levantou a mão. Ricardo já fica o quarto. O Ricardo, você já é o quarto, Ricardo. Pode usar esse microfone aqui, ó. Não, eu acho que isso aqui está de boa. Tá bom. Tá bom. E você falar, e esses maravilhosos polemistas do século XX, será que essa galera e o Oswald. Quem será Oswald e Oswald? Tá bom. Será que eles fizeram ao mesmo tempo um movimento da interpretação do Brasil e o Apocalipse? Porque depois dos anos 30, depois da Segunda Guerra, e a gente agora voltando para aquele ponto que se achava, ou se nutria a utopia mundial, de que fosse um grande aprendizado, parece que nenhum bilhão de erros nos fizeram entender. Então, eu fico pensando nisso, como assim, a grandeza desse país tão jovem que escreveu nas artes do seu Apocalipse, e a política não foi capaz, não está sendo capaz de manter esse diálogo neste século inteiro, parece que no Brasil, com fragilidade, e que nós conseguimos fazer com o país no tropicalismo e com as origens da galera do modernismo, a nossa certidão de nascimento de morte. Que é
parece. Líder, vou pedir... Penso isso, não Desculpe. para a gente que está aqui nesse auditório e que tem esta grande vivência nietzschiana, freudiana e edipiana, mas para os que estão nos bancos com 15, 16, 17 anos, e o que é que esse povo não está conseguindo ver de horizonte e que as nossas gerações até aqui conseguiram, né? Obrigado, Pepe. Líder, nós vamos fazer por bloco, tá? Ainda bem que você está com o seu bloco já aí também, anotando. Por favor. Bom, Lira, você tem uma grande virtude como biógrafo de conseguir encontrar fatos muito privados, muito particulares. E eu acho que essa virtude como biógrafo, não são todos que têm. Você tem essa característica, foi buscar isso no Oswald de Andrade, e pela sua explanação, já dá mais ou menos para a gente ter uma medida de leitura, né, de como irá encontrar determinados fatos. Quem conhece Oswald de Andrade, quem estudou a obra dele, eu como professor de literatura, como escritor, é um dos meus autores favoritos. Quando eu saí daqui em 93, passei no concurso da Universidade Federal da Paraíba, coincidiu com o centenário do Mário de Andrade. Então eu estava fazendo uma homenagem à Universidade ao Mário. E eu, recém-chegado, o pessoal disse, professor, você vai ver o seminário sobre o Papa Modernista, agora o maior modernista do seu escola. Maior modernista foi o Oswald de Andrade. E aí já comecei a entrar na polêmica dessa dualidade de Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Pouco tempo depois, nós fizemos o centenário de Oswald de Andrade. E aí, uma grande homenagem foi feita ao Oswald de Andrade, eu gravei, foi uma coisa maravilhosa. Portanto, Oswald de Andrade está muito ligado à minha iniciação como professor da universidade. Então, eu já entrei meio marginalizado na universidade, porque eu pensando, né, com o Oswald de Andrade, agindo com o Oswald de Andrade. E aí, mais recentemente, eu estou estudando decolonialismo, e inclusive estou escrevendo um livro teórico sobre o decolonialismo, fazendo pós-doutorado aqui na UFC, o maior orgulho do mundo. Eu saí daqui como graduado, voltei como doutor para fazer o pós-doutorado. Então, isso para mim é de uma importância tremenda, fazer isso aqui na UFC. E, ouvindo uma palestra do Antônio Campos, ele disse, certa vez, que o Oswald estava numa palestra, e ele pediu a palavra e o palestrante disse, senhor Oswald de Andrade, aqui, nesse momento, não cabe as suas ironias, o senhor é o calcanhar de Aquiles da poesia brasileira. Aí o Oswald disse, se eu sou o calcanhar de Aquiles, você é o chulé de Apolo. Foi o Ledo Ivo, também conhecido como Ledo Ivo Engano. Essas coisas fizeram de Oswald de Andrade não só um moleque, o espírito moleque, mas também a genialidade da resposta rápida. Né? Então, deixa eu dar essa parte. Só mais um adendo aí. O Oswald teve, no Manifesto Antropófago, para mim, a síntese teórica da cultura brasileira. Tudo que é cultura brasileira no século XX, obrigatoriamente vai beber em Oswald de Andrade esse processo de transformação. Então, Caetano, você falou, os irmãos Campos, tropicalismo, quer dizer, tudo que você quiser fazer de novo, você tem que beber em Oswald. Então, talvez isso aí seja a grande revelação esteta Oswald de Andrade. Queria que você falasse só um pouco mais sobre isso. Bom, ele vai, quando a gente terminar esse primeiro círculo... desculpe, eu não sei o seu nome. Hein? Gerson, por favor, Gerson. Você quer falar daí mesmo? Não quer vir até aqui? Boa noite. Meu querido amigo Custódio, me permita chamar assim. Você gosta de ser chamado de Custódio, mas se quiser, magnífico, reitor Custódio. Eu chamo de magnífico. Você estava falando que o movimento antropofágico tinha muito a ver com a alteridade. Se a gente, quando lê um livro, é um processo de alteridade, quer queira, quer não, está no momento antropofágico,
Se a gente que lê está nesse momento, quanto mais quem escreve biografias. Né? Talvez seja um biógrafo, seja a quintessência do antropófago. Né? Nas suas biografias, eu estava prestando atenção nisso, boa parte dela, a grande maioria é da primeira metade do século XX, talvez muito concentrada no primeiro quarto do século XX, né? Com toda aquela ebulição que foi pós-programação da República, coisa desse tipo. Não estaria na hora de escrever uma biografia do Brasil, porque necessariamente você deve ter feito interligações entre os seus biografados, entre o que um pensa e o que o outro pensa e as respectivas conexões. Não estaria na hora de fazer uma biografia do Brasil desse período? Obrigado pela pergunta. Ricardo, por favor. Você sabe impostar a voz, mas se quiser usar o microfone, por favor. Não, talvez daqui, se alguém tiver ouvido, eu posso falar mais alto, mais projetado. Na verdade, eu estava me lembrando... mais alto? Mais alto? Eita! Bravo! Eu estava me lembrando aqui, para trazer essa ideia para o Lira, para falar, para a gente ter a oportunidade, o privilégio de ouvir o Lira e demais, essa ideia do Ceará em relação a essa figura do Oswald de Andrade. Então, me lembro de dois aspectos interessantes. O primeiro, que tem a ver com uma só questão, que é a questão do modernismo da literatura perpassando o Ceará. Primeiro, lembrando do manifesto da regulação, né, que foi feita da pirataria espiritual 30 anos antes da Semana de Arte Moderna, em 1892, que ali já estão os dois aspectos, digamos, que seriam desenvolvidos nas duas fases primeiras do modernismo em São Paulo, da modernidade literária em São Paulo. Porque é um texto publicado pelo Antônio Salles, né, e que é interessante porque ele contrasta com a produção literária oriunda dos poetas da Semana de Arte Moderna. E quando você tem um regulamento, né, no regulamento da padaria espiritual, que é pelo próprio título, não acadêmico, uma relação de irreverência, de contestação, de coloquialidade da poesia, como defesa de um novo parâmetro, um novo paradigma da poesia, que já estão pensados lá no Antônio Salles, a produção da padaria é uma produção simbolista que contradiz completamente o que o Antônio Salles se propunha. Né? Então, você tem aí um grupo que é modernista, digamos assim, né? Que defende a brasilidade, que critica o parnasianismo, etc., etc., e a irreverência em relação ao clero, à sociedade, tem um viés aí sociológico de contestação, de irreverência, de humor, e, no entanto, a produção literária dos oriundos dessa padaria não corresponde a essa ideia. E isso só seria resgatado 30 anos depois. E está lá nos dois momentos do modernismo. E o outro momento que eu acho que o Oswald repercute isso, mesmo que não tenha conhecido esse trabalho do século XIX, final do século XIX, é quando se instala no Ceará o modernismo mesmo, com uma figura central que é pai do Oswald, e que, aliás, deu o nome do filho ao Oswald por causa do Oswald Andrade. Antônio Girão Barroso. Que é o nosso amado Antônio Girão Barroso. Né? O Antônio Girão Barroso, que se correspondia com, aliás, toda essa geração do grupo Clã, e que introduziu o modernismo no Ceará, se correspondia com os paulistas. E, mais especificamente, essa figura pistolar, né, digamos, que é o nosso Antônio Girão Barroso, um poeta tão lindo, que tem vida de poeta, não só a escrita de poeta, e que introduz essa coloquialidade na poesia, etc. E ele tinha uma relação muito enorme de comunicação pelas cartas com o Oswald de Andrade. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que como o Oswald de Andrade espelha o pensamento do Ceará, dos poetas do Ceará, dos escritores do Ceará no século XIX, e depois também, já no século XX, com a relação que ele tem com os poetas que criaram o modernismo no Ceará nos anos 30, 40 e 50, a partir do grupo Clã e as suas diversas relações. Até mesmo com o concretismo
que também do qual faz parte, movimento do qual faz parte o Antônio Girão Barroso. E, por fim, quer dizer, o emblemático dessa relação, enquanto eu ouvia o líder, eu ficava me lembrando de fazer esse traço, né, de união aí entre o OSES e o Ceará. Um fato que é emblemático disso é que é uma cena comovente. No final da vida, o Antônio Girão Barroso, que não era só um poeta modernista, que trouxe a coloquialidade para quase uma crônica para a poesia, uma poesia crônica, ele teve câncer e a última atitude dele foi doar todos os livros para os amigos. E eu, que era muito mais jovem, uma diferença enorme de idade entre ele e eu, e, no entanto, ele me deu essa honra de me dar alguns livros. E é sempre na TV educativa, né? Ele trabalhava na TV educativa como jornalista, e um dia chegou com uma pilha, tantos livros que a filha, Clarice, tinha que levar também junto com ele. E ele me deu os livros. E entre os livros estão alguns desses livros oferecidos por Oswaldo de Andrade. E esses livros eu doei à Universidade Federal do Ceará em 2010, quando doei uma parte do meu acervo. Então, quer dizer, como é bonito a gente ver a relação, uma certa transversalidade aí, um contágio da relação do Oswaldo de Andrade com a turma que criou o modernismo no Ceará. Emblematicamente, eu trago aqui a figura que fez essa ponte de forma tão expressiva e afetuosa e efetiva, que é o nosso Antônio Girão Barroso, o Girãozinho, Toninho, meu irmão, como a gente chamou. Obrigado, Guilherme. Merece aplauso. Guilherme, o Ricardo fez toda uma fala. Bom, são as agruras de ter um auditório cheio de oradores, né? Vamos fazer o quê? Por favor, líder. Porque, inclusive, não foram propriamente perguntas, né? Foram observações muito pertinentes, todas elas. Né? Eu não sei nem por onde começar aqui, mas vamos começar pela questão da biografia do Brasil, que aí sim constitui uma pergunta, né? Já tem uma biografia do Brasil muito boa, escrita pela Lilia Schwartz e pela minha querida amiga Heloísa Starling, né? É um livro imprescindível para quem queira conhecer a história do Brasil. E, mais de certa forma, tem um professor... Qual é o livro? Brasil, uma biografia. Ah. Tem um professor aposentado aqui da universidade, que eu não vou dizer o nome, que, quando eu disse que ia biografar Padre Cícero, ele ligou para mim. Aí disse assim: menino, você pensa que é um macaco bêbado na floresta pulando de galho em galho? Aí eu disse: já está aí. Oh, desculpe. Aí eu disse: professor, e eu falei para ele que existia um fio condutor em todo o meu trabalho. E é exatamente isso que você sugeriu, que você insinuou. Se você pegar os meus livros, todos eles compõem um painel da história brasileira, né, e que tem início no final do século XIX com José de Alencar, né, que tem prosseguimento no aspecto aí mais político, mas cronologicamente posterior, nas biografias de Getúlio Vargas e Castelo, certo? E, do ponto de vista de um outro Brasil, Padre Cícero, e eles chegam até a segunda metade, né, principalmente Getúlio e Castelo, segunda metade do século XX. Essa história tem prosseguimento na biografia de Maísa. Então, é um painel da cultura e da história brasileira e da política mesmo do livro da Maísa, é um livro muito político, né, e que vai destrinchando o meu interesse pela história nacional. Então, tem um projeto muito consciente, apesar de o que me mover não ser isso, a partida. O que me move são esses personagens mesmo complicados, complexos. Vendo no conjunto, não me parece um macaco bêbado pulando de galho em galho. Me parece alguém que evoca para si o direito que um grande historiador,
de minha predileção, chamado Carlos Ginzburg, que falava que o que o movia a se interessar por um tema, ele definia isso de uma forma brilhante, linda, poética. Carlos Ginzburg dizia: eu sou movido pela euforia da ignorância. Acho isso fantástico. O que me move é a dúvida. O que me move é não saber nada sobre um tema e ter muita vontade de compreender isso e saber muito sobre ele. E ele dá um exemplo muito bacana. Ele tem um livro sobre feitiçaria. E ele diz, quando decidiu escrever sobre feitiçaria, sabe qual foi a primeira providência dele, Tarcísio? Ir no dicionário e perguntar qual era o que dizia o vocábulo feitiçaria. Feitiçaria, né? Bruxa. Ele foi no dicionário. Ou seja, hoje ele iria no Google. Hoje né? ele iria no Google. Então, ou seja, ele dizia, eu não sabia nada sobre feitiçaria, mas eu queria muito conhecer sobre feitiçaria. Então, eu sabia muito pouco sobre cada um dos meus biografados. E essa euforia da ignorância foi que me moveu. Então, tem um projeto, sim, por trás de tudo isso. Acaba tendo, não premeditado, mas que ele se consolida no desenvolvimento do trabalho. Sobre isso, líder, me permita, qual será o seu próximo biografado, para a gente ver esse mapa aí, esse desenho? Eu, quando estava fora do Brasil, decidi que ia biografar 2 grandes intérpretes da alma brasileira. Um sudestino e um nordestino. Aí o sudestino. O sudestino, Oswaldo de Andrade, paulistocêntrico, inclusive. Né? E o nordestino, já anunciei, é meu próximo livro, estou trabalhando nele, já comecei há algum tempo, que é Luiz Gonzaga. Né? Luiz Gonzaga é meu próximo grande biografado. E aí eu vou dar um furo. Posso? Luiz Gonzaga, todo mundo já sabe o que eu vou fazer e tal. Mas tem um próximo já, depois do Gonzaga. Eu não paro. É igual andar de bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Né? Tem 2 grandes projetos. Um desafiado aqui pelo Magnífico, que estou terminando, entreguei já boa parte dos originais, faltam pouquíssimos capítulos, que é a história, a biografia dessa universidade. Né? Que vai sair daqui a pouco, né, muito antes de Gonzaga. E ele está maluco que é, e eu mais maluco ainda aceitei, né, o desafio de biografar Fortaleza. Né? Então, para ser publicado nos 300 anos da cidade. E eu não paro, eu sou louco. Já tem o próximo, que é Chicanismo. Então, assim... Então, eu fico fazendo projetos e eu vivo disso. Se eu parar de escrever, eu não como. Né? Então, o volume 2 da História de Samba. Procuram-se patrocinadores que me paguem o suficiente para poder me dedicar a um projeto tão longo. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que está na minha alça de mira, mas outros projetos foram aparecendo e o macaco bêbado da floresta não resiste, vai pulando de galho em galho. Espera aí, você não está inscrito, Totônio. Não, espera aí que tem ainda 2... Ei, Totônio. Tem 2 coisas, Totônio, desculpe. Tá, no caso tanto do Gildemar quanto dela, de fato... Gildemar, você não fez propriamente uma pergunta, você estabeleceu aí uma série de comentários, todos eles muito pertinentes, e aí eu voltaria para acabei pulando, a questão do Ceará e do modernismo cearense. Por que o modernismo paulista tem a centralidade que teve? Essa é uma grande pergunta para se fazer. Meu colega Rui Castro disse, o Rio sempre foi modernista. Aí a gente está falando de bairrismo, é outra coisa, né? De um mineiro que é carioca, né? Mas é outra coisa. Eu acho que, para explicar essa centralidade paulista, basta compreender o contexto da Semana de Arte Moderna, que, para mim, é um dos episódios menos relevantes da trajetória de Oswaldo de Andrade. O modernismo, para mim, é uma das coisas mais desinteressantes dentro da trajetória de Oswaldo de Andrade. Mas por que essa centralidade paulista? Lembrem que, em 1920, São Paulo estava em pleno desenvolvimento, introduzindo o capitalismo no Brasil, né, e o Rio de Janeiro era a nossa capital, com saudades da corte, inclusive. Rio de Janeiro era a nossa metrópole e São Paulo era uma cidade em crescimento. Em 1922, no centenário da independência, exatamente no ano do centenário, São Paulo começa a criar alguns mitos fundadores.
para disputar essa hegemonia cultural com o Rio de Janeiro. E São Paulo parte com a seguinte lógica. Ok, a corte estava lá, Dom Pedro proclamou a independência, se tornou imperador no Rio de Janeiro, mas o grito do Ipiranga foi no Ipiranga. Foi em São Paulo. Então, a nação começou em São Paulo. Então, eles usam esse tipo de argumento, o mesmo tipo de argumento, para colocar São Paulo disputando hegemonicamente a fundação da nacionalidade, e eles impõem um novo mito de origem, que é o do bandeirante. O modernismo é baseado na apologia do movimento bandeirante. Aqueles homens hercúleos, inclusive Brecheret fez aquela obra magnífica, né? O que a gente chama em São Paulo de empurra-empurra, né? Mas é exatamente essa ideia de que São Paulo era uma raça de homens hercúleos, gigantes, que ultrapassaram Tordesilhas e ampliaram a dimensão nacional, e por isso São Paulo tem a prerrogativa de dizer o Brasil começou conosco. Então, é uma disputa pela mitologia de origem, né? E Oswald de Andrade estava muito consciente disso, Mário estava muito consciente disso, Menotti estava muito consciente disso, né? Todos eles tinham esse propósito de instaurar uma nova centralidade cultural, política e, principalmente, econômica. E não é à toa que a alta burguesia paulistana vai financiar a Semana de Arte Moderna, porque ela tinha interesse também em disputar essa hegemonia. Tinham questões ali de simbologias em jogo, né? Porque existiam outros modernismos fora de São Paulo, né? Alguns mais tardios, outros não tanto, mas essa centralidade paulistana se explica dentro do contexto histórico desse instante da comemoração do centenário da independência, né? Mas tinha modernismo no Ceará, tinha modernismo no Rio, tinha modernismo em Recife, tinha modernismo em Minas, tinha modernismo. Por que a Semana de Arte Moderna ficou tão célebre? Porque eles tinham dinheiro para comprar a opinião pública e pagar e impor uma ideia de um Brasil que começava em São Paulo. Como diria o Caetano, é a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então, só se fala na Semana de Arte Moderna e não se falam das outras semanas. E você citou a padaria, que, para mim, tem moderna pelo manifesto, mas você mesmo disse, a produção literária deles era absolutamente ultrapassada. Então, nos paulistas, eles não só fizeram manifestos revolucionários, como construíram uma literatura revolucionária. E, para fechar essa questão, tem a velha disputa. Muita gente me pergunta, mas o Oswald de Andrade não era muito anti-nordestino, não tinha muito preconceito contra os autores nordestinos? Não é bem assim, essa é outra imagem simplista. Ele dizia que Raquel, nossa querida Raquel, a doce reacionária, Raquel, Zé Lins, Graciliano, próprio Jorge Amado, Zé Américo de Almeida, ele chamava essa turma toda de os búfalos do Nordeste. Aí todo mundo diz, que preconceito, búfalos do Nordeste. E ele dizia, não, são vigorosos, são fortes, são ousados, trazem bandeirinhas vermelhas nos chifres, destacando a questão do social, né, do engajamento dessa literatura de 30, mas ele dizia, mas eles estão voltando a uma linguagem absolutamente naturalista. Eles dispensaram todas as conquistas formais do primeiro modernismo. Então, naquele choque de gerações, o Oswald de Andrade dizia, essa moçada é muito boa, mas não sabe que, como dizia Mayakovsky, toda arte revolucionária tem que ser também na forma revolucionária, né? E ele achava que os nordestinos, os escritores da geração de 30, tinham abdicado dessas conquistas formais. Ao final da vida, ele vai reconhecer que os grandes escritores nordestinos inclusive, ele faz uma carta para os editores americanos, uma carta aberta, e sugere que os americanos descubram a literatura nacional, e entre os autores ele cita Zé Lins, Raquel, Jorge Amado. Depois o Jorge Amado foi descoberto, né, pelos tradutores, mas ele cita todos eles como os grandes escritores nacionais, e ele faz justiça tardia e diz que o maior livro da literatura brasileira de todos os tempos, a única obra verdadeiramente antropofágica da literatura brasileira é Macunaíma, de Mário de Andrade. É um arrependimento, uma justiça tardia que ele faz. Bom, rapidamente, eu não tenho muito o que acrescentar ao que você disse, Judemar, sobre a importância de Oswald de Andrade, dessa relação, inclusive, só que eu não tenho trena
Não existe uma trena para medir quem é o maior modernista. Eu acho que os dois e tantos outros tiveram importâncias fundamentais, cada um contribuiu, são complementares. Então, eu não entro nesse fla-flu, nesse Ceará e Fortaleza, certo? Para dizer se o Mário ou o Oswaldo, eu acho que inclusive você é leão, né? Decolonialmente, nós temos que procurar outro bicho para ser o mascote do Fortaleza, que leão é um bicho que não tem no Ceará. Então, a jaguatirica, sei lá, um bode-oiô, sabe? Bom, e terminando, sobre isso que você falou, sobre ao mesmo tempo que é a certidão de nascimento e é a certidão de óbito, e que a política talvez não tenha compreendido todo o potencial revolucionário, cultural, proposto pelos modernistas, os modernistas não idealizavam o povo brasileiro. Nós não podemos idealizar o povo, essa abstração. O povo tem tudo de ruim e de bom. O povo, é igual a gente. E os governantes também. Então, assim, nós não podemos assumir nenhuma postura moralista em relação a isso e dizer, o povo vota naqueles caras que são da direita e que... O povo é isso, o povo brasileiro é isso. O povo brasileiro é um povo bonito, tem uma diversidade cultural enorme, mas o povo brasileiro também traz essa arrogância, esse autoritarismo que está entranhado da nossa formação. Não. Tem, mas eu não... É verdade. É verdade. Mas aí é outra seara. Estou conseguindo um patrocínio ali, se eu falar mal, eu... Bom, é isso. Dá tempo para mais alguma coisa ou não? Bom, da primeira vez, eu acho que 2 pessoas levantaram a mão e não foram contemplados. O Totonho quer falar. O Totonho... Totonho, vai. Vamos tentar Vamos, objetivar Totonho, e depois os dois. Boa, é pergunta. O meu amigo Bernardo falou do diálogo entre o grupo clã e modernistas. Eu tive a oportunidade de frequentar muito a biblioteca na casa do Dr. Fran Martins. E eu lia mais as dedicatórias do que as orelhas, porque achava bonito esse diálogo, né? Acho que eu puxei esse interesse ao meu padrinho de batismo para aqui em Braga, Montenegro, né? Grande, né? Mas pergunte. Moreira. O livro nunca estava totalmente terminado, né? Eu me pergunto, para a biografia, o que é mais difícil, começar ou terminar? Rapaz, aí tu me pegou. Essa é uma pergunta cabeluda. Essa é a grande questão. O livro nunca está pronto. No dia do lançamento, primeiro lançamento, eu abro assim, poxa, todo orgulhoso, meu livro, eu disse, essa frase aqui eu tinha escrito, podia ter escrito de outra forma. Eu melhoraria essa frase. Porque o trabalho de escrita, na verdade, é o trabalho da reescrita. Né? Se a frase saiu bonitinha na primeira vez, desconfia, ela não está boa, não. Não se deixe enganar por aquela frase que parece que saiu de um jorro. Escrever é reescrita, é reescrever. Eu reescrevo muito. Eu sempre digo, brinco, que eu escrevo cada parágrafo 498 vezes. Não é exagero, é pouco. Eu escrevo muito, reescrevo muito mais. E o momento que você sente que terminou o livro é quando o editor te liga e diz, cadê o livro? Quando já está marcado o lançamento e você ainda não entregou os originais. Esse é o momento. Então, é tão difícil começar quanto terminar, porque quando você termina, o livro deixou de você ter controle sobre ele. E aí foi embora. É parecido com tese. A hora de terminar é quando o orientador te liga, ó, todos os seus prazos estouraram. Acabou. Ou você traz ou perdeu o título. Bom, mas não vamos falar sobre isso, não, que tem um assunto muito complicado entre o Magnífico aqui, sobre entregar os originais. Então, por favor. Meu nome é Edson, é mais que uma pergunta, uma curiosidade. Pois não. Há pouco tempo, você, em uma entrevista, disse que recebeu a encomenda de um biografar sobre uma família. Quando entregou, a família disse, não, tem coisas aqui que a gente não quer que... Isso. Você falou bem, e no livro não vingou, e você falou bem aqui da polarização do Oswald, mas
Cícero, Sim. Mastelo. Sim. A minha questão é, como é que você lida, como é que você convive com a família dos biografados e com os haters, os cancelamentos que você escreve? Bom, agora vamos você, aí o líder já responde e será eu acho que não temos mais tempo. Tem uma escrita aqui, essa garota. Sim, assim, aqui de preto, por favor. Não, essa aqui, de baixo. É ela mesma. Ela mesma. Não é preto, não? Boa noite. Boa noite. Manifestar a satisfação que é ouvi. Muito obrigada pela oportunidade. E queria falar além de uma pergunta. Se você enxerga na figura do Oswald de Andrade, uma dessas raras convergências de uma dita elite econômica com uma elite intelectual. Boa. Bom, vamos aceitar mais uma. Qual é? Aqui, do corredor. Mas duas? Não, uma só. Vamos negociar. A Raquel Queiroz está no Cristão, fazer biografia dela. Vamos lá. A última pergunta, olhando para esse Brasil imenso, tão contraditório, quando o modernismo no Maranhão, o Sarney, que era um poeta moderno, e o Goulart era um poeta clássico, né? Digamos assim, você ainda acredita que olhos de lenhador podem ser verdes? E ele ainda acredita que olhos de lenhador podem ser verdes. Só para quem não entendeu a piada interna, eu, na minha época de poeta marginal, eu escrevia poemas pílulas, e tinha um poema chamado Mimetismo, e que eram só esses dois únicos versos. Olhos de lenhador podem ser verdes. Eu era um péssimo poeta, ainda bem que eu abandonei esse tempo. Eu acho que olhos de lenhador estão cada vez mais verdes, estão cada vez mais se vendendo pelo que não são. Eles estão aí derrubando tudo, né? Pregando... E esse verde é do dólar, É não? do dólar, exatamente. Tinha esse duplo sentido. Captei a mensagem. Certo? Esse verde tinha essa polissemia. Bom, vamos lá. Você perguntou isso? Perguntou o que mais, hein? Ah, Raquel. Bom, vamos lá. Raquel, não. É uma pena. Mas já tem uma pessoa muito próxima a mim fazendo, então eu não vou me meter, né? Em nome da boa convivência doméstica. Quem quiser entender, entenda, né? Então, a outra, a questão dos herdeiros. A melhor coisa para um biógrafo é ficar longe do herdeiro, né? Você citou o caso de um empresário pernambucano, recifense, que me pagou para escrever a biografia, e eu disse, você sabe o que é uma biografia? Né? E ele disse que sabia. Foi a primeira vez que eu transgredi uma cláusula pétrea no meu ofício pessoal de biografar um vivo. Ele estava quase morrendo, disse, daqui que o livro sai, ele morre. Ele me pagou, eu pedi um preço, ele pagou, eu fiz a biografia, mas o livro não saiu porque não ficou satisfeito por um motivo muito simples. Ele é um homem que defende ardorosamente o liberalismo, e eu mostrei que a fortuna dele foi construída com incentivos fiscais. Só isso. Aí ele não gostou e perguntou se não podia tirar isso. Eu disse, como é que eu vou ser um homem rico, se tornou rico, eu não vou dizer como é que você se tornou rico. Então, não dá, não pode. Mas aí eu tenho que fazer, eu sempre faço por dever de ofício, obrigação ética, moral, de fazer as duas únicas exceções na minha relação com herdeiros. Porque o Jaime Monjardim ficou pé da vida com o livro da Maísa, a filha do Castelo não queria ver o cão e não queria me ver, né? Mas teve duas exceções, com o Getúlio e agora com o Oswald de Andrade. Eu sempre digo isso, muita gente está já cansada de me ouvir falar sobre isso, mas é dever moral, ético mesmo falar disso. Primeira foi Celina Vargas, neta de Getúlio, que quando eu disse para ela que o segundo volume da biografia de Getúlio era de período cronológico de 30 a 45, ela que tinha adorado o primeiro volume, disse que não leria o segundo.
E disse que não leria porque o Estado Novo está compreendido desse intervalo de tempo, e ela textualmente me disse que não queria ler sobre o avô dela, comandando um regime de exceção em que torturou adversários políticos, prendeu intelectuais, instituiu a tortura como prática de interrogatório, mas ela olhou fundo nos meus olhos e disse: mas se você não escrever sobre essas atrocidades, não será a biografia do meu avô. Então, isso foi fantástico. E, no caso de Marília de Andrade, que me abriu o coração e o baú familiar e me forneceu muitos documentos e muitas informações privilegiadas sobre a convivência, inclusive familiar. Marília, durante todo o período em que eu escrevi esse livro, ela nunca me pediu para ler uma única linha. Eu tive um último encontro com Marília quando inaugurou em São Paulo, no Itaú Cultural, a ocupação Oswaldo de Andrade, lá na Avenida Paulista, da qual eu fui consultor. No dia da abertura, na solenidade de abertura, encontrei Marília, ela me deu um abraço e disse: cadê o livro? Está pronto? E eu disse: já está na editora, está rodando. Ela disse: eu estou ansiosíssima para ler. E ela olhou para mim e disse: porque meu pai não era fácil, né? Eu disse: você sabe. E, mesmo assim, em nenhum momento ela quis saber o que é que eu estava escrevendo sobre o pai dela. Bom, ficou aguardando ansiosamente pelo lançamento do livro, morreu 2 semanas antes do livro chegar às livrarias. Foi... desculpe, eu me emociono com isso, porque... Bom, Marília foi uma pessoa generosíssima, e isso é muito raro entre herdeiros de biografados, porque a biografia é isso, né? É isso tudo que eu falei aqui. Sobre Oswaldo de Andrade ser essa confluência rara entre uma elite cultural, um representante da elite cultural que, ao mesmo tempo, era da elite econômica, realmente, no caso do Brasil, isso é um caso raro, né? No caso do Brasil, infelizmente, as nossas elites são escravocratas, são preconceituosas, têm uma herança atávica, né, que semeia a desigualdade e que desprestigia qualquer manifestação do pensamento. Então, as nossas elites são realmente tacanhas, as nossas elites são estúpidas, têm orgulho da própria ignorância. E Oswaldo de Andrade era este homem brilhante, inteligente, culto, que foi se tornando cada vez mais culto, porque diziam dele e do Mário: o Mário leu tudo e não conhece ninguém, o Oswaldo de Andrade não leu nada e conhece todo mundo. Então, mas o Oswaldo de Andrade era, assim, um momento em que, muito interessante, de um personagem que tinha toda uma bagagem cultural, ao mesmo tempo era um homem rico e dilapidou, inclusive, a sua fortuna, né, um pouco foi por ficando essa mais culto e mais pobre, né? Eu acho que esse é um movimento que tem uma certa lógica interna, né? Mas é isso, gente. Olha, eu acho que terminou a pergunta? Você terminou, né? Terminamos. Eu queria só agradecer de novo ao reitor. O reitor ainda vai falar aqui um pouquinho, né, para dar um tchau para todos nós. Queria agradecer o Tarcísio, queria agradecer a vocês, né? É sempre muito bom, meritíssimo, magnífico. Magnífico, é muito bom aceitar seus convites. Você sempre tem uma pessoa muito generosa, muito gentil, muito cordata comigo. E eu confio demais em mim, eu acho que até além da conta, certo? Mas é muito bom estar aqui e é muito bom rever algumas das pessoas que eu estou olhando aqui. Tem pessoas da minha família, tem pessoas do meu círculo íntimo de amizade, tem pessoas que são meus ex-professores, são minhas ex-colegas. Estou vendo ali 2 criaturinhas que eu amo, que tenho o orgulho de ter sido editor das 2, Ana Cláudia e Ethel ali, que, na nossa juventude, o apelido dela era As Escrotinhas. Bom, gente, obrigadíssimo, tá? Vou autografar os livros para quem está aí, mas, Custódio, é com você. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Pessoal, só para agradecer a presença... Teremos a fala do reitor, por favor. Só para agradecer a presença... Por favor, permaneça ainda um pouco sentado, o líder vai esperar aqui. Só agradecer a presença de vocês até o momento, né, porque prestigiar
uma atividade do Colégio de Estudos Avançados. Eu espero que os espaços cresçam cada vez mais, porque a gente também espera que a programação do colégio seja cada vez também mais interessante. Lira, eu quero dizer que é uma grande alegria estar me aproximando cada vez mais de você, já considerá-lo meu amigo. O Lira chegou aí comigo a um almoço do patrocínio da biografia da UFC. Quem está patrocinando a biografia da UFC, quem patrocinou, na verdade, já fez todo o depósito de dinheiro, foi o Itaú Cultural, e ele me acompanhou no momento que eu fui à Avenida Paulista pedir esse patrocínio. Eu também nunca lhe pedi para ler uma linha antes, né? Para mim vai ser surpresa total. Eu posso interromper? Tinha coisas que eu dizia assim, como é que o Custódio vai ler isso? O herdeiro, né? Pois é, e aí, assim, em breve, né, espero que muito em breve, Lira, a gente possa estar convidando vocês para o lançamento da biografia da UFC, com orgulho, até onde eu sei, é a primeira universidade biografada no Brasil, a Universidade Federal do Ceará, 70 anos de existência, né? E também dizer que fiquei muito feliz, empolgado também, feliz, porque o Lira aceitou biografar Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que eu não sou... Agora eu sou fortalezense legalmente, né? Mas eu sou maranhense, me acolheu muito bem, então será uma grande alegria, porque é um patrocínio também nosso. Nós já conseguimos o patrocinador, e neste caso é o Grupo J. Macedo, que fez questão de patrocinar a biografia de Fortaleza, e essa biografia vai ser acompanhada de uma exposição sobre a cidade, em 2026, 300 anos de Fortaleza, aqui no Espaço Cultural Bergson Gurjão Farias, que amanhã, às 17h30, na Concha Acústica, vai ter a colação de grau, né, pós-morte, a primeira colação de grau pós-morte de um aluno da UFC que não se formou, neste caso, porque foi expulso da universidade antes pela ditadura militar. E essa exposição vai ser no Espaço Cultural Bergson Gurjão Farias. Você citou, né, obviamente não foi ato falho, o de Ataí Bezerra de Menezes, que fez um livro recentemente, está pronto, pela editora da UFC, sobre Capistrano de Abreu, e talvez a próxima atividade do Colégio de Estudos Avançados vai ser a apresentação desse livro. Já tem uma professora convidada de fora, que a gente está aguardando a confirmação, e vocês serão avisados da apresentação deste livro. E a gente também está atrás de patrocínio para criar uma cátedra do Colégio de Estudos Avançados, seguindo o modelo da USP, e a gente já decidiu que, ao conseguir o patrocínio, a cátedra vai ser Cátedra Capistrano de Abreu. Tá? Então, muito obrigado pela presença. E vocês, por favor, não deixem de vir às próximas atividades do colégio. Meu autógrafo aqui mesmo? Obrigado. Ah, o primeiro.